Vivemos dias difíceis, realmente. Eu nunca passei, durante os meus mais de 60 anos, um tempo tão difícil, tão incômodo como esse que estamos vivendo. A cada dia temos notícias e isso nos machuca, nos fere, nos deixa assim preocupados, mas também quando olhamos para Deus, quando olhamos para a palavra de Deus, quando entendemos que Deus tem um plano, um propósito em nossas vidas, aí sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Você é dele, você tem certeza que é do Senhor? Se você é do Senhor, não tema, porque brevemente estaremos juntos, estaremos com o Senhor. Esse tempo passará. É muito importante sabermos disso. O que eu e você precisamos mesmo entender é o propósito que Deus tem para cada um de nós e cumprirmos esse propósito, fazermos valer. Imagine na época de Paulo, na época da igreja primitiva, tinha um homem chamado Apolo e nós temos aprendido sobre ele. Este homem, irmãos, era um judeu natural da Alexandria, diz Atos capítulo 18, a partir do versículo 24. Ele era um homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava, ensinava com exatidão acerca do Senhor Jesus. Embora ele conhecesse apenas o batismo de João, logo que começou a falar corajosamente na igreja, na sinagoga, então muitos observavam a maneira dele. Priscila e Áquila ouviram e o convidaram para que ele estivesse em sua casa. E ali eles o instruíram com mais exatidão o caminho do Senhor. Com essa instrução, com esse entendimento, Apolo continuou o seu trabalho. Ele desejava, ele queria ir para Acaia. Então os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos de lá para que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois ele refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Eu gostaria de, juntamente com você, pensarmos um pouquinho sobre isso, meditarmos sobre isso. Em primeiro lugar, entender o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos passando, que eu e você só temos esse tempinho, quem sabe mais alguns anos, mais uns meses, nós não sabemos. Pela minha expectativa é que viveremos ainda uns 20 anos, quem sabe um pouco mais, quem sabe, né? Mas se chegarmos lá, só tenho que agradecer a Deus e principalmente, irmãos, cumprir o chamado, cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida. Você percebe? Paulo passou, Pedro passou, Apolo passou. Apolo fez uma obra tão linda nos seus dias. Apolo, embora não só conhecesse o batismo de João, naquilo que ele conhecia, ele pregava, ele ensinava e diz a palavra com ousadia, corajosamente. Ele fazia valer o seu tempo, o seu ministério, o seu trabalho, o propósito que Deus tinha para ele naqueles dias. Eu creio que o que eu mais preciso, meu irmão, eu quero dizer isso para você de coração, é justamente isso. É saber o propósito que Deus tem para mim e cumprir esse propósito cada dia. Seguir aquilo que Deus tem para a minha vida a cada dia. Não deixar, não perder tempo com outras coisas, mas simplesmente em tudo que eu fizer, em tudo que eu estiver gastando meu tempo, meus dias, que eu esteja também, em primeiro lugar, cumprindo o propósito de Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu tenho procurado fazer isso. Eu tenho procurado, não importa o que eu esteja fazendo, não importa as atividades que Deus
permita que eu faça. Eu gosto muito de trabalhar, de me envolver, mas meu irmão, eu quero que os meus dias, que o meu tempo tenha valor. Perceba que quando Estevão terminou aqueles dias, ele poderia ficar em Éfeso, ele poderia ficar por ali, porque o povo estava amando ouvi-lo, ele pregava muito bem, ele ensinava muito bem, ele tinha coragem para falar, mas certamente Deus colocou no coração dele que ele deveria ir para a Caia. E aí os irmãos entenderam e o encorajaram. Vá, meu irmão. Escreveram cartas, o apresentaram para que ele fosse e fizesse a obra de Deus também na Caia. E diz a palavra que ao chegar lá, o que ele fez, irmão? Ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido. Auxiliou. Eu e você podemos fazer isso, auxiliar, ensinar, ajudar, não é verdade? Sermos um ajudador, sermos alguém que auxilia aqueles que já creram, aqueles que pela graça de Deus já receberam a palavra, já estão tão firmados em Deus, mas certamente a minha vida, a tua vida tem algum sentido, nós podemos ajudá-los. De que maneira? Orando em primeiro lugar, buscando em Deus um meio, uma maneira de ajudá-los, de falar, de instruí-los, de ensiná-los. No caso dessa igreja, no caso de Acaia, desses irmãos, como é que ele ensinava? Ele refutava vigorosamente os judeus que queriam fazer o quê? Queriam impedir o caminhar daqueles novos irmãos. Queriam colocar neles doutrinas, ensinos, lei, irmãos, ao invés de graça. E Apolo sabia muito disso, por isso Apolo disputava com eles publicamente, dizia: não, meus irmãos, não é assim. Eu imagino ele falando: nós somos salvos pela graça de Deus. E ele procurava fazer com que as pessoas entendessem que Jesus era o Messias, o ungido, o Cristo. Para eles, para os judeus, isso era a coisa mais importante. Imagine, amados, os judeus até hoje, muitos judeus esperam a volta do Messias, ou melhor, a vinda do Messias. Mas nós esperamos a volta, não é verdade? Porque ele já esteve aqui e eles mesmos o verão. Então, Apolo auxiliava desfazendo aqueles conceitos errôneos, aquelas ideias erradas daqueles irmãos judeus e auxiliando, mostrando a todos que Jesus é o Messias, que Jesus é o ungido de Deus, o esperado. Jesus é este que nós aguardamos, que nós esperamos. Eu queria, nesse instante, orar com você. Você talvez precise tanto da graça do Senhor. Você que está enfrentando um momento tão delicado, tão difícil, esta é a hora de nós nos unirmos em oração e de sabermos que Jesus pode nos ajudar nesse tempo difícil a atravessarmos, a chegarmos até aquele lugar. Há um cântico muito antigo que nós cantávamos lá atrás que dizia assim: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. É isso mesmo, meu irmão. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E aí clamamos o nome de Jesus. Clamamos o nome de Jesus. Então clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos guia, Ele nos ajuda a atravessar esses dias tão difíceis. Então, convido você a fazer isso agora. Se você puder, pare um momento aquilo que você está fazendo e vamos falar com Deus. Vamos nos colocar diante do Senhor em nome de Jesus. Feche os teus olhos, se você puder, evidentemente. Querido Deus, querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu venho diante de Ti, meu Pai. Jesus, o Cordeiro de Deus,
Jesus, o leão de Judá, Jesus, a brilhante estrela da manhã, Jesus, o Messias, Jesus, o ungido, Jesus, o caminho, Jesus, a verdade, Jesus, a vida, Jesus, a luz do mundo, Jesus, o nosso auxílio, a nossa ajuda, o nosso mestre, o nosso Senhor. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, meu Rei. Eu clamo por aqueles que estão sofrendo neste momento, que estão enfrentando dias tão difíceis. Senhor, estende Tuas mãos e toca. Jesus, provê a necessidade de cada um, pois Tu és provedor. Foi o Senhor quem disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, alivia agora a dor deste irmão, desta irmã, deste filho, meu Pai. Nós temos visto uma legião, meu Deus, de filhos órfãos, meu Pai. Deus, quantas viúvas, quantas mulheres sem os seus maridos. Senhor, ajude. Tu és o Pai dos órfãos e Tu és o juiz das viúvas. Vem com a Tua mão, meu Pai, e socorre o Teu povo. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, em nome do Senhor Jesus.